Universidade Paranaense Unipar, Umuarama, especialista em odontopediatria pela Associação Brasileira de Odontologia Regional, mestre em odontopediatria no CPO São Leopoldo Mandique, Campinas, professora da Universidade Comunitária da região de Chapecó, no curso de Odontologia e Medicina desde 2012, membro da 5ª Câmara de Ética Odontológica do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina e também ministra aulas na Academia da Odontologia. Apenas alguns lembretes. Por favor, deixem câmeras e microfones desligados durante a palestra para não atrapalhar a professora e qualquer dúvida podem deixar no chat que elas serão respondidas ao final da palestra. Desejo um ótimo meeting para todos e, professora, pode ficar à vontade para começar quando quiser. Obrigada! Quero dizer que é um prazer enorme para eu estar aqui hoje falando com vocês. E no início nós estávamos brincando, né? Eu já estava conversando com a Luana e com a Nicole sobre o meu sotaque do Sul, achando um pouco de graça já do jeitinho diferente que a gente fala. E eu até queria colocar para vocês sobre, a gente conversou sobre essa pandemia, como que vocês estavam em São Paulo, falei um pouquinho para as meninas de como estava a universidade que eu trabalho aqui, mas o que eu posso dizer é que como tudo tem o seu lado bom, uma das coisas boas foi essa interação que a gente conseguiu entre os estados de todo o Brasil, de forma a vocês terem um conhecimento de vários locais e nós também, né, conseguimos ter o alcance desses conhecimentos que a gente não teria caso isso não tivesse acontecido. Várias plataformas de conhecimento foram disponibilizadas, várias pessoas foram conhecidas em função dessa nova abertura, desse novo modelo de comunicação, de aula. Então, quero dizer que sofri muito como vocês, ainda sofremos o que está acontecendo em função de toda essa reclusão, essa pandemia, mas ao mesmo tempo quero dizer que vocês foram uma das coisas muito importantes que aconteceram para mim nesse momento. Estar aqui hoje com vocês foi fruto da pandemia, não posso dizer que não. Vocês convidarem a USP, convidar, né, a academia, a liga de vocês convidarem uma professora do sul do Brasil, pagar avião, pagar hospedagem, pagar alimentação, para eu estar falando hoje aí para vocês, seria praticamente inviável. Então, graças a essa situação, a gente não sei se a gente poderia usar a palavra graças, né, mas devido a essa situação, hoje estamos nos conhecendo. Durante a live eu vou explicar um pouquinho como que eu cheguei até aqui, como que se deu esse convite, mas quero dizer que a gente pode aproveitar sim, né, um pouquinho de cada coisa positiva do que chega na nossa vida como uma forma ruim, nós podemos sim colher coisas positivas delas, e quero deixar bem claro que vocês são uma das coisas positivas da minha vida no Covid. Fiquei muito orgulhosa em colocar para os meus alunos que estaria aqui com vocês hoje, convidada por vocês. Eles se sentiram lisonjeados de saber que uma professora deles estava sendo importante e reconhecida pela faculdade, vista como uma das faculdades melhores do Brasil. Então, a maioria das nossas pesquisas, grande parte dos professores de vocês eu conheci através do meu mestrado. E para mim, estar falando para vocês e poder dizer que hoje a gente está tendo uma aula juntos, porque no meu Insta eu coloquei hoje assim, querem participar de uma aula junto com os acadêmicos da USP de Ribeirão? Então, para mim é muito legal poder oportunizar também, não só como profissional, mas eu poder oportunizar esse momento para acadêmicos meus estarem no mesmo espaço que vocês poderem se conhecer, trocarem ideias, e a gente vê que existe muita coisa legal que a gente pode aprender um com os outros, tá bom? Então, já me apresentaram, queria agradecer primeiramente ao professor Francisco, que foi o que me abriu as portas, né, falando de mim para as meninas da Liga, sugerindo meu nome. Junto com ele veio a aluna de doutorado dele, a Fernanda Machado, que também aborda orientado pelo professor Francisco, aborda na sua pesquisa de doutoranda sobre esse tema que a gente vai abordar hoje. É um tema que a USP está levantando, está investindo, e eu fiquei muito feliz de encontrar esse assunto na minha caminhada, e vou, né, já vou explicar para vocês, como eu falei antes, e também as alunas Nicole e a Luana. A Luana foi a que entrou a primeira vez em contato comigo,
E depois a Nicole, então, muito gentil, veio veio falar comigo, que seria a intermediadora desse momento da live. Então, muito obrigada a todos vocês e fiquem à vontade, né, para me interromper, mas se acharem melhor colocarem, escreverem o que vocês estão com dúvida, depois nós abordamos no final também, para mim não tem problema nenhum. Tá joia? Eu coloquei um pouquinho na televisão algumas coisas que eu ia conversar com vocês para não esquecer, e aí já vou mostrar, então, vou começar a live mostrando como que surgiu esse convite para a Prof. Bianca estar aqui. Então, foi assim, ó. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no dia 2 de abril teve um congresso online de odontopediatria. Nesse congresso que aconteceu dia 2 de abril, quem estava coordenando esse congresso foi o professor Politano, e teve a professora Regina, que ela ficou encarregada, então, para falar sobre funcionamento. E aí, como a professora Regina foi minha professora no mestrado, o professor Politano é um dos que chancelaram o meu livro e também me acompanhou no mestrado como professor, eles colocaram, então, dentre a aula deles, na hora do congresso online, que aconteceu para o Brasil todo, o meu livro, esse livro que eu escrevi como dissertação de mestrado, como uma das técnicas de condicionamento ou readaptação na consulta odontológica. Isso fez com que a prof fosse conhecida por 1.751 pessoas. Então, quando a prof. Bianca diz para vocês que a pandemia me permitiu estar aqui hoje, eu quero dizer que esse congresso provavelmente não seria online, e se não fosse online, provavelmente menos pessoas teriam conhecido esse meu trabalho e, consequentemente, a Luana teria entrado em contato comigo para, então, né, no dia 6 a 10 de abril, que vocês tiverem uma semana acadêmica, ter entrado comigo e conversado comigo sobre a possibilidade de eu estar, então, cedendo um livro que haviam visto na live do Congresso Online de Odontopediatria para sorteio. Nesse momento, então, a prof conheceu o professor Francisco, né? Eu pedi quem era o professor que gerenciava a liga, não gerenciava, mas que estava envolvida, e aí a Luana me passou o nome dele, e enfim, nos conhecemos. E aí, com essa possibilidade da Prof. Bianca ter cedido o sorteio do livro, outras oportunidades aconteceram, outras lives foram surgindo com professores bem importantes também, e consequentemente, hoje volto para falar com vocês agora pessoalmente, não só sorteando o livro, mas como sendo uma professora, uma palestrante convidada. E foi assim que iniciou a nossa história, tá bom? Com relação ao tema, a prof, ela falava muito, eu sempre gostei muito de psicologia. Então, até quando eu fui, né, a prestar o vestibular, não sabia se eu fazia psicologia, se eu fazia odontologia, mas enfim, fui para a área da odontologia e não sabia que na odontologia, uma grande área que iria abordar esse meu amor pela psicologia seria a odontopediatria. Eis que então me tornei especialista, depois mestre, e o que fez com que eu me interessasse pela psicologia era justamente essa percepção de que, quando pacientes chegavam no meu consultório, o que mais fazia as pessoas se encantarem, entre aspas, com o atendimento, de dizer você conseguiu e a outra pessoa não conseguiu, era justamente a abordagem psicológica. Então, eu não, assim, não era assim a restauração melhor que eu fazia, ou a endodontia melhor que eu fazia, ou a limpeza, era a maneira de abordar esse paciente, era a parte de condicionamento, de psicologia que fazia com que eu ganhasse esses pacientes. E aí eu percebi que muitas pessoas, elas só têm acesso a isso quando elas têm um consultório particular, né? Muitas pessoas, elas não têm acesso a uma especialista em odontopediatria ou um especialista em odontopediatria para poder levar o seu filho no dentista. A maioria tem ou em unidade de saúde, que possuem os dentistas que por vezes são especialistas ou não nisso, mas são clínicos gerais e que trazem a bagagem que tiveram na sua academia, durante a sua formação de graduação. Então, eu vi que muitas vezes a pessoa, o dentista profissional, ele não tinha essa paixão pela psicologia como eu. Então, eu não poderia exigir que todos os profissionais fizessem a mesma abordagem psicológica para esse paciente, seja ele a sua primeira vez ou não no consultório, da maneira que eu fazia. E aí eu pensei que se o dentista, que seria inicialmente o responsável por fazer esse condicionamento, muitas vezes não teria toda a responsabilidade para isso,
como eu passaria essa responsabilidade para um responsável ou para algum educador que chegasse, que tivesse acesso nessa criança? E aí foi que a Prof. Bianca teve a ideia de criar um livro de literatura infantil que conseguisse condicionar essas crianças, que conseguisse antecipar a etapa previamente à consulta, que um professor, que um cuidador, que um responsável, seja ele um pai, um avô, enfim, alguma figura importante dessa família, um irmão, conseguisse, de uma maneira organizada e orientada, preparar esse paciente para a vinda no meu consultório. Se fosse para o meu consultório, seria facilitar a minha consulta. Se fosse para o consultório de um dentista que não tem tanta habilidade ou não é muito apto a psicologia, não é uma pessoa tão apaixonada pela psicologia, também isso iria ajudar muito. E aí não existia um nome propriamente dito para isso, porque a maioria de vocês, eu estava conversando com as meninas sobre o momento que vocês têm, os períodos que vocês têm a pediatria, vocês sabem que o que a gente mais lê e estuda na faculdade de pediatria é a técnica do dizer, mostrar, fazer, não é? E aí, essa técnica precisa que o paciente esteja lá no consultório, para a gente poder justamente fazer tudo isso. Então, com o livro, a prof viu uma maneira dessa técnica de modelagem, que é você ver em outra situação o que vai acontecer com você, ou a técnica do dizer, mostrar, fazer, ou a técnica do reforço positivo, que no livro poderia abordar todas as situações, chegarem de uma maneira antecipada, para que, de alguma maneira, não só o pai tentasse resgatar, né, da sua história antiga, da sua memória, uma maneira de reconstruir uma história diferente para o seu filho, prepará-lo, mas que tivesse uma maneira cientificamente comprovada, que fosse estudada, que fosse preparada para que isso acontecesse. Aí a prof ia falar isso e voltou, desculpa. Então, não existia um nome propriamente para isso. A gente tem mais essas técnicas do dizer, mostrar, fazer, da modelagem, do reforço positivo, que são técnicas que são no consultório. Mas o que a gente criou foi uma técnica que antecipa isso, né? Então, a gente ficou pensando assim, como que a gente poderia chamar isso, né? Como é que a gente poderia chamar essa técnica que a gente consegue fazer com que a criança se prepare previamente à consulta, sem ficar um nome muito extenso. E inicialmente a gente pensou no nome condicionamento by self, porque a gente pensou assim, é um nome curto, que se surgirem outras pesquisas científicas, outros artigos, poderia ser usado também numa língua que, em outro idioma. Mas, quando o professor Francisco entrou em contato comigo e mostrou o trabalho dele, que falava sobre alfabetização em saúde bucal, eu vi que o que eu tinha buscado, o que eu havia criado, nada mais era do que isso, do que uma alfabetização nessa saúde. Eu nunca tinha ouvido esse termo e ele casou muito com a proposta que eu venho aqui apresentar para vocês hoje. E aí eu coloquei algumas referências que a professora Fernanda, a aluna Fernanda, que é acadêmica do doutorado do professor Francisco, me passou, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu virar aqui. Ué. Tá. Tô fazendo no lado errado. Então, olha lá. Olha os termos que ele me passou. Alfabetização em saúde bucal. Então, quando eu falei para vocês que eu queria passar uma informação para esses pais, para esses responsáveis, aonde melhoraria a qualidade de vida e os indicadores de saúde bucal dessa criança, trazendo uma informação desconhecida ou uma realidade desconhecida que gera medo e ansiedade, essa descrição feita por Martins e colaboradores em 2015 foi denominada alfabetização em saúde bucal. Então, veja que é exatamente o que traz, né? É um livro de literatura infantil que traz informações sobre algo desconhecido, uma torcida que costuma gerar uma ansiedade, que pode, então, prejudicar a vida e piorar os indicadores, caso eu não mude isso realizando uma alfabetização em saúde. E olha o que os filhos colaboradores em 2018 falaram, que nessa fase de infância e adolescência, principalmente infância, que abordaria o meu livro, se você tiver um hábito aprendido, esse hábito provavelmente vai se perpetuar toda a vida. Nada mais é isso do que eu falei agora, do que também uma
oportunidade de realizar durante a educação em saúde. Então, quando eles me passaram essas declarações, né, essas evidências científicas sobre a educação, eu falei, gente, fecha exatamente. Onde que entra a educação? Né? O condicionamento, que é a palavra que a gente mais usa, ele entra lá no nosso consultório, lá a partir da nossa porta, quase em cima da cadeira odontológica. Mas aquilo que eu estou passando ali é um conhecimento, é uma informação. Mas quem detinha esse conhecimento e essa informação era eu. Agora, se a gente conseguir colocar para fora do consultório todo esse conhecimento, toda essa educação, eu vou estar fazendo uma coisa muito maior para a nossa questão de indicador de saúde bucal, para a nossa saúde pública, né? Para todas essas situações que a gente conversa muito em faculdade, que seria oportunizar, então, com que essa criança não dependesse só de nós para receber essa desconstrução de algo negativo ou essa construção dessa informação positiva que a receberia lá dentro. Agora vamos passar então para o próximo. E vamos falar um pouquinho sobre os medos. Então, como a gente conversou ali antes, muitas vezes essa educação vem para desconstruir o medo ou então para construir uma nova história. A criança, ela é um livro em branco. Ela é um livro em páginas em branco. Quando ela chega no teu consultório e ela nunca foi em algum consultório, ela não tem uma história dental, uma história bucal escrita. Você vai construir para ela. A não ser que algum conhecimento em saúde bucal que não seja hábitos alimentares e higiene, que isso já são coisas bastante batidas, né? Já são coisas bastante levadas nas escolas, até mesmo pelos profissionais de saúde, a não ser que outras questões estejam ali escritas naquele caderninho. Então, se você pegar uma criança pequenininha e for no teu consultório e ela nunca foi no dentista, ela vai falar que ela tem que escovar os dentes 3 vezes ao dia e que ela não pode comer doces, certo? Então, assim, ó, isso ela já vem, assim, percutido da educação de casa. Muitas vezes elas não fazem isso, mas elas sabem que seria o correto. Agora, quando a gente fala em condicionamento, nessa parte da educação e saúde bucal, elas são bem neutras, elas são bem cruas. Elas ou escutaram alguém falar algo que não foi legal, talvez um pai realizou uma extração, talvez um pai sentiu dor de dente, ficou com o rosto inchado, sentiu dor, talvez um pai de maior poder aquisitivo fez um procedimento de implante e ficou com aquele implante, então, também com algum edema, algum roxinho, né? Algum inchaço, algum roxo, e aí consequentemente, ela guardou essa imagem para ela. Não só ali ela tem essas informações. Muitas vezes elas recebem dos irmãozinhos mais velhos que querem assustar, dos primos e até mesmo dos desenhos animados. Então, a Prof. Bianca, ela tem um filho de 5, de 6 anos, que inclusive são os personagens do livro, que são o Bruno e o Pedro, tá? Então, pense. Eu sou aquela que mais ama psicologia, que tentou passar para os pais toda essa informação. Tenho 2 filhos na idade que eu estou querendo buscar esse conhecimento, né, para ter essa memória positiva, para crescer depois com toda essa informação. E aí, o que acontece? A prof não tem um controle total da televisão, dos desenhos que eles assistem. Tem um controle de ser desenhos, mas não de todos os desenhos. E aí, tem lá um desenho chamado Simon. Eu não sei se vocês já viram esse desenho, é de um coelhinho que tem uma coelhinha que cuida dele. Eu não consegui entender se essa coelha é irmã, se é mãe, se é amiga. Para cada criança que eu peço quem é a bendita da coelha, cada uma me fala uma coisa. Mas, enfim, o Simon ele é meio danadinho. Mas a coelha é uma mãezinha querida para esse coelhinho. Mas você não tem noção que um dia, sei lá quem que foi comer com o Simon na hora do café da manhã e falou coisas tenebrosas sobre o dentista. E aí os meus filhos, que eu tanto me orgulhava, né, que tinham toda essa parte positiva, eles deram uma regredida depois desse desenho. E assim, eu vou te dizer que não foi uma pequena regredida, foi uma boa regredida. O desenho falava coisas bem negativas sobre o profissional e são situações que
que passam despercebido, que às vezes eles escutam isso, gravam no subconsciente e quando chegam no nosso consultório, eles não conseguem expressar, eles não vão dizer assim, ó, uma vez no desenho do Simon eu vi isso, eles simplesmente, nem eles sabem direito por que eles não estão gostando de estar ali, mas está ali aquela situação que marcou para eles como algo que não era legal. Então, precisamos ter estratégias e precisamos ter coisas positivas para combater ou para não é comparar, é para competir com esse tipo de situação que provavelmente quem escreveu esse desenho são adultos que tiveram uma péssima relação com um dentista. E aí a expressão, a ideia que eles trazem de nós como profissionais é essa que eles colocaram no desenho. E assim temos vários outros exemplos, como o malvado favorito, que vocês talvez já devem ter escutado nas aulas de vocês, né? Que o professor sempre dá o exemplo. Então, o malvado favorito, que esse é um amor, que é o desenho dos Minions, todo mundo conhece. Antes dele adotar as três menininhas, dele ser querido, antes dele ser querido, quando ele era ainda malvado, a profissão dele era dentista. Na verdade, ele se fez de dentista para querer adotar as meninas. Então, ele entra lá na sala da adoção, ele está com o espelhinho clínico aqui, sonda no bolsinho, com jaleco branco, com aquela iluminaçãozinha na cabeça, né? Então, assim, ó, passou aquela parte do desenho, talvez a gente nem tenha reparado que ele foi lá vestido de dentista, mas foi a profissão que eles escolheram para o malvado ser. Outra coisa, no desenho do Procurando Nemo, quem é o responsável por tirar o Nemo do pai, por fazer ele ficar órfão, por dar para uma menininha chacoalhar ele no plástico até, né, coitadinho morrer? Quem é? O dentista. Então, essas situações são desenhos super legais que toda criança gosta e que está lá associado à imagem do profissional com uma coisa negativa, com uma coisa que não vem assim, a agradar, né, a parte do psique ali da criança que está assistindo. Então, se nós não criarmos estratégias de tentar mostrar para essa criança que é o contrário, de que existe uma outra forma de ver isso, elas vão chegar até o nosso consultório apenas com essas informações ruins. Então, isso a gente chama de medo objetivo, medo subjetivo, tá? Então, esses exemplos que a prof falou de ver um desenho, ou de ouvir alguma coisa, ou visualizar os pais de alguma forma, são medos subjetivos. Mas, além desse, ele pode vir com medo objetivo direto, que é quando ele foi num profissional e realmente não gostou de como foi lá, ou ele pode vir com medo objetivo indireto, que é quando ele foi numa região, num local muito parecido com o consultório, mas não é um consultório. E lá teve situações desagradáveis, como, por exemplo, uma sala de vacina, um hospital, enfim, todos esses lugares que tem o cheirinho parecido, de limpeza, as paredes parecidas, as vestimentas parecidas. Então, não é um dentista, mas me lembra muito o local com o que eu estou visitando agora. Então, assim, ó, vejam quantas situações tem. Né? Então, assim, existe a situação que a criança viveu, objetiva direta, a situação que a criança viveu num lugar similar, mas não é um consultório, que é objetiva indireta, e a subjetiva. Então, essas três são medos que a gente lida no viver, né? Em quem atende criança precisa primeiro descobrir da onde, se é uma criança receosa, da onde que está vindo aquilo. Os objetivos diretos e indiretos são os objetivos, eles são os mais fáceis de resolver, porque a criança pontua o que ela não gosta. Eu não gosto da sonda. Eu não gosto dessa caneta aqui, tia. Eu não gosto. Daí a mãe fala: olha, ele foi tomar muitas vezes vacina, né? Ele ficou doentinho, ficou muito tempo internado, então é isso. Então a mãe pontua. A gente consegue desconstruir essa ideia mais fácil. Por exemplo, como que você desconstrói, prof, isso? Eu digo assim: nossa, mas aquele lugar que você foi que tinha caneta, tinha gente adulta que ia lá? Aí a criança sempre pensa e fala: tem. Eu falo: vai lá gente grande atender por você, atender, né, no mesmo consultório que você foi? Tinha gente grande que ela veio o dente? Tinha. Então é isso, o dentista olhou, usou em você a caneta de alta rotação dos adultos. Nossa, não pode, ele tinha que usar de criança. Por isso que lá você não gostou, aqui na tia é tudo diferente. Mesmo que eu atenda adultos junto, eu vou falar para ele que aquela caneta que eu estou atendendo ele é de criança. E não deixa de ser, né? Uma verdade fantasiada que a gente coloca.
E assim como o nosso isolamento absoluto é do Batman e da Frozen, nosso ácido idem. Então, essa fantasia, né, essa ludicidade que a gente leva, ela é fácil de ser desconstruída quando é o medo objetivo. Agora, quando ele é esse subjetivo, eu preciso, então, trabalhar de uma maneira um pouquinho mais humanizada, um pouquinho mais abrangente, e eu preciso da abordagem das pessoas que me cercam, que é o que a prof falou agora, um professor, um pai, né? Porque assim, ó, eles vão estar assim, próximos da criança em momentos que eu não estou e que vão poder construir essa história, né? Construir um novo jeito de ver o dentista que não só aquele que as outras informações para ele estão chegando, tá certo? E tentar tirar um pouquinho dessa ideia de que o dentista só fala sobre higiene e dieta. Não, o dentista pode abordar sobre muitas outras coisas que, inclusive, vão ser muito importantes, assim como a higiene e dieta, para poder com que o profissional não tenha uma maior né, uma falta muito grande nas consultas, como a gente já ouviu falar sobre isso também em vários artigos. Então, aqui eu coloco para vocês aquilo que eu falei antes, né? No medo objetivo direto, no medo objetivo indireto e do medo subjetivo. Então, esse a prof já colocou para vocês. Vamos seguindo aqui. Aí, colocamos, então, o momento do desenvolvimento de estratégias e traz a situação sobre a educação. Então, aqui, o de colaboradores em 2015 fala. Ele fala aqui, alfabetização, bem que podia ser eu aqui, né? Moura, né? Não só o Moura. Mas, enfim, ele fala que a alfabetização em saúde bucal, ela vai ser mais efetiva quando eu tenho a interação com os professores e com a educação básica, que é o que a prof acabou de falar aqui, tá? Novos métodos psicológicos, instrumentos educativos, nesse processo. E se eu quero auxílio nesse processo, eu preciso de educação básica trabalhando comigo, eu preciso que outras pessoas falem a mesma língua, eu que alfabetize essa criança, além das consultas que eu estou marcando para ele vir comigo. Aí a gente falava muito sobre, vocês já devem ter estudado isso, né? Que a Clachoyan, a Clachoyan é uma graça, a gente estava assistindo uma live que eu fiz com outro professor francês, ela está assistindo porque ela fala psicologia e ela está lá, né, ouvindo eu citei ela durante todo o meu trabalho de mestrado e aí você vê a pessoa que você citou te assistindo, nossa, para mim foi uma grande honra, então também quero aproveitar o momento para agradecer a professora Denise que gentilmente assistiu, colaborou com a live e me fez muito feliz estando, né, aprovando as colocações que eu fiz naquele dia. Mas o que eu coloquei aqui para vocês, que a Clachoyan falou em 98, em 73, outros colegas colocaram, foi que a relação triangula. Vocês já ouviram falar isso? Que a relação entre profissional, paciente e família triangula. E aí, olha que legal. Eu fui dar uma capacitação para os professores da PAI, porque como a prof está falando, a gente precisa agora do apoio dos professores e mas dos professores nesse momento, e uma professora falou assim para mim, olha, prof. Bianca, você não pode mais falar agora triângulo, porque o professor tem que estar junto agora nesse momento que você está falando em educação e saúde. E eu achei muito legal o que ela falou, porque agora a gente tem que, então, quadrangular, né? A gente precisa de mais um facilitador, não só a família, mas mais um facilitador nessa nossa pesquisa, nessa nossa estratégia, para que ela venha a dar certo. Então, no desenvolvimento de estratégias, eu coloquei algumas situações aqui que eu citei para fazer o meu livro, né? Então, por que escolher um livro? Porque um brinquedo, ele é um mediador entre o profissional e a criança, porque quando a gente sabe o que vai acontecer, quando a gente antecipa as etapas, a gente prepara-se melhor. Não foi o que aconteceu agora na pandemia? Então, assim, aconteceu o Covid em outros países antes. E aí, depois, para o Brasil, chegou depois. Quando chegou depois para nós, a gente já estava preparado. Né? Então, com a antecipação dessa informação do problema, a gente conseguiu, então, saber quais eram as estratégias que a gente deveria fazer, o isolamento, a lavagem das mãos, o uso das máscaras. Então, isso foi muito positivo perto daquelas pessoas que pegaram
pela primeira vez o vírus e tiveram que descobrir como reagir a ele, como se defender dele. Então, aqui, eles também falam, né, desde 95, depois em 82, depois em 86, que quando a gente sabe o evento que está para acontecer, a gente se prepara melhor. É uma coisa tão óbvia, mas quando a gente pensa em psicologia, nunca ninguém tinha pensado nisso. Então, por isso que o livro da Prof. Bianca, ele foi indicado ao Prêmio Jabuti, ele está concorrendo ao Prêmio de Literatura, ao maior prêmio de literatura brasileira, né? E isso, para mim, foi um susto, porque eu não sou da área literária, né? Eu não sou escritora, e participar de um prêmio de literatura, para mim, é algo muito, muito pesado, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas o que isso nos mostrou? Que era uma área carente e que um profissional precisava, né? Um profissional da nossa área precisava escrever sobre isso. Porque nós tínhamos o maior conhecimento sobre essa situação, mas de qualquer outra pessoa dessa área que poderia escrever sobre o assunto na literatura infantil. Por que na literatura infantil? Porque é o momento que a criança está naquela situação que a prof falou da educação em saúde, está se preparando, está recebendo as informações, é uma esponjinha, né? É nesse momento onde ela está absorvendo maior informação para ter uma vida adulta melhor, mais positiva. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Então, outros estudiosos colocaram, então, que as estratégias lúdicas são utilizadas para aproximação, e aqui a prof coloca que a parte da odontologia, tecnologicamente, ela avança muito, mas em termos de psicologia, ela não tem aquele grande avanço, grandes pesquisas em relação a isso. Então, por isso que foi legal, porque, primeiro, psicologia é algo difícil de você pesquisar, porque é um assunto bastante subjetivo. Então, já dificulta muito esse tipo de estudo. Mas o que eu quero colocar para vocês é que não adianta a gente ter a melhor técnica de restauração, o melhor material restaurador, a melhor anestesia, se a gente não tem como condicionar esse paciente. Se a gente não condicioná-lo, ele não vai receber e ele não vai gostar também de tudo aquilo que eu estou ofertando. Então, essa é a nossa inclusão. Esse é o momento de trabalhar junto, de poder dizer assim, fazia muitos anos que não se tinha uma estratégia nova, né? Por muitos anos ficamos na estratégia das técnicas que a gente conhece, todas aquelas técnicas que a gente conhece de condicionamento. E agora a gente tem novas táticas, novas formas que a gente pode dividir essa responsabilidade com os pais. Então, uma vez, o paciente chegava para mim, e esse paciente não era colaborador, eu, como profissional, me sentia responsável por ter que condicionar aquela criança. E hoje eu já penso assim, poxa, eu não sou a única responsável por condicionar essa criança, né? Eu não vou poder dar um livro infantil para todas as crianças que vêm no consultório, mas eu tenho um livro na biblioteca pública do livro, eu tenho a Rede Marista, que são onde os meus filhos estudam, que é uma rede particular. Ela adquiriu alguns exemplares para colocar na biblioteca e colocou como livro sugerido na lista de livros comprados pelos pais no início do ano. Em algumas escolas públicas, a gente também fez doações, deixou em algumas escolas com mais alunos um exemplar. A prefeitura, né? Fui visitar a prefeitura e a prefeitura adquiriu exemplares para os dentistas do programa Saúde e Família, para eles não falarem só sobre escovação e dieta ou aplicação de flúor, para eles também trabalharem em condicionamento. Então, a prof foi numa escola e aí disseram assim, prof, nós temos dentistas e nós temos fichas para as crianças irem, mas elas não querem. Nós estamos com o dentista na unidade de saúde e com as fichas aqui. Nós temos ele ocioso e as fichas disponíveis e horários disponíveis, e eles não querem ir. Então, me digam, adianta todo aquele investimento em profissional, em ter um consultório, trazer um profissional, a prefeitura pagar, e a criança não querer ir no consultório? Não adianta. Então, nós precisamos ter essa parte da psicologia trabalhada, do condicionamento trabalhado. E quem vai nos ajudar também pode ser os professores, mas também os profissionais que são, né, dessa rede, dessa área, para conseguir levar, então, esse conhecimento para essas crianças que estão ali e precisam ou construir a sua história numa página em branco, ou então reescrevê-las de uma maneira diferente com que a primeira vez foi escrita. Todo mundo pode reescrever suas páginas. Por que não a criança reescrever suas páginas de um atendimento odontológico que foi ruim?
certo? Então, aqui a gente coloca que tem muitos estudos nessa área de tecnologia, mas muitos estudos nessa área de, falei certinho, tecnologia e poucos, e alguns que foram desenvolvidos atualmente na psicologia que a gente precisa valorizar. Então, a prof falou bastante das outras técnicas, olha essa, se vocês lembram, né? A APD chama ela de técnica do Tel Show-Do. Então, o que seria o Tel Show-Do? É o dizer, então, olha lá, prof. Bianca, ai, prof, né, eu vou trabalhar, não tem uma coisa lá que eu possa usar, não tem aqueles bonecos, né, aqueles tigrões que a gente vê nas fotos, quem tem consultório particular, não precisa, pode ser um brinquedo que a criança traga no dia, pode ser a própria roupinha da criança, né, que às vezes tem um bichinho na roupa, mas o que a gente pode dizer é que nós estamos ali com o carrinho, né, com algo que eu possa dizer o que eu vou fazer, mostrar o que eu vou fazer, aí mostrar na mãozinha, né, então eu mostro na camiseta ou no carrinho, mostro na mãozinha para ele sentir que não tem nenhum problema e aí depois eu faço, certo? Porém, a gente queria uma técnica maior que essa, né? A anterior a essa. Então, o que a gente pesquisou que a APD também trazia era a técnica do Tell Play Do, que seria, então, a gente poderia entrar dentro dessa técnica, né, utilizando, então, essa estratégia lúdica para alfabetização em saúde. Então, esse condicionamento by self, que eu falei antes, que seria esse nome que a gente deu, poderia ser o livro de literatura infantil, que a gente vai falar um pouquinho agora como que ele foi criado, algumas lâminas para colorir, que a prof. Bianca também fez em parceria com a academia, e os brinquedos que são voltados para a odontológica. Então, eu já 3 estratégias para vocês, claro que dando foco para que tem maior evidência científica, né? E aqui está agora sendo tida como uma estratégia bastante nova e efetiva, e aí depois as restantes, tá bom? Então, olha lá, o livro ele está na segunda edição, foram feitas as primeiras 500 cópias na primeira edição. 500 cópias elas esgotaram nos primeiros 6 meses. E o que a prof acha? Já volto aí para essa parte. Quando eu criei o livro, eu pensava assim, poxa, eu sou mãe, eu quero ter um livro, né? Eu ia lá procurar livros, assim, meu filho era com medo escuro, eu ia lá e procurava um livro sobre isso. Ah, vai ganhar um irmãozinho. Ia lá e procurava um livro sobre a chegada do irmãozinho. Ah, precisa tirar a fralda e conhecer o piniquinho. Ia lá e também comprava um livrinho para isso, para preparar sobre essas coisas novas. E com relação ao dentista, não tinha. Né? Então, assim, ó, veja quantas outras coisas de, assim, tinha vários livrinhos que ensinavam a lidar com os sentimentos também, sabe? Eu estou nervoso, eu estou com raiva, aprendi a fazer a criança aprender a lidar. E assim, quando eu ia procurar uma coisa sobre o dentista, tinha sobre os dentinhos que caíam, que também é muito importante, porque a criança precisa, né? Tudo que a gente sabe com antecedência, a gente fica melhor preparado. Então, prepara a criança para saber que o dentinho vai cair, que vai nascer outro, que não tem nenhum problema. Então, top é a mesma ideia. Então, tinha a história dos dentinhos, tinha a história de como cuidar dos dentinhos e tinha a história das frutinhas, das coisas boas, dos alimentos que fazem bem aos dentes. Mas não tinha nada relacionado à parte de estratégias. Escrito por um profissional, testado cientificamente, então era esse o objetivo. E aí, acabando, né? Então, começando a ofertar esse livro, os primeiros que compraram foram os dentistas. Mas o que a prof queria era chegar na classe leiga, nos leigos na odontologia. Eu queria que esse livrinho tivesse lá na livraria e as pessoas, assim como eu, que sou mãe, ou preocupadas com a sua criança, vissem, achassem interessante e comprassem. Mas a primeira situação que aconteceu foi os dentistas quererem ter o livro para terem no seu consultório. E aí alguns me relataram assim que emprestavam, não voltavam mais, ou que tinham no consultório, mas daí a criança já tinha que chegar lá no consultório para depois ler o livro, né? Oi? Alguém quer perguntar alguma coisa?
Não? Então, alguns me falavam que as crianças, então, já estavam lá para consulta e daí que tinham o livro para ler. Então, o que a gente coloca para vocês? É legal a gente ter no consultório? É legal, porque quando a gente tem a possibilidade de fazer esse empréstimo ou até de mostrar um instrumento para os responsáveis, e quando a pessoa pega ele, é melhor. Mas a gente precisaria dividir com eles, dizer assim, olha, igual uma escova dental, um fio dental, a gente não tem possibilidade de comprar para pessoa, né, de dar para cada um que vai lá. Mas a gente sabe que eles têm a necessidade de passar, né? Então, o que a gente fala? A gente divide essa responsabilidade e orienta a compra. E a mesma coisa seria com o livro, seria uma estratégia, não para todos, mas para aquela criança que você sinalizou, você percebeu que isso está acontecendo, existe a possibilidade de dizer, mãe, pai ou avô, eu vou tentar aqui, nós vamos fazer o condicionamento, mas existe uma maneira de você participar desse processo, você pode me ajudar, existe um instrumento criado para isso, que você pode trabalhar em casa, você pode me ajudar lendo várias vezes, enfim, eu aprendi a dividir essa responsabilidade. Porque se o pai me diz assim, não quero, não posso, porque assim, como tem na livraria pública, na biblioteca pública, em outros lugares, então assim, eu penso que o pai teve a oportunidade, né, de preparar e tentar me ajudar. Então eu não me sinto mais tão culpada quanto eu me sentia antes. Igual a escovação, né, quando eu falo também da dieta, de remover cariogênicos ou de açúcares na madrugada, eu não vou estar lá para fazer, mas eu posso passar esse meu conhecimento e dizer que precisa, que eles precisam fazer isso. Eu posso fazer uma escovação, eu posso fazer uma restauração, eu posso fazer um flúor, mas eu preciso que eles me ajudem em casa, né, fazendo essa parte. E eu, com o condicionamento, passei a seguir da mesma forma. Não, olha, eu posso fazer aqui, mas eu preciso que você leia, que você compre, que você oferte, porque deixa eu ver qual é a perguntinha que tem aqui. Professora, você acha que educação e saúde deveria ser obrigatória? Você sabe que ela, de certa maneira, ela já é obrigatória. Mas existe um leque muito grande de educação e saúde bucal que os responsáveis pelo processo podem abordar. E normalmente eles não escolhem o condicionamento porque é algo desconhecido por eles, até de como fazer isso, né? Então, eu acredito que a criação desse instrumento, tudo que é testado, que é colocado como uma sequência de como fazer, se torna mais fácil da pessoa reproduzir. É igual vocês que vão fazer um TCC. A gente pegar um tema e seguir do zero é muito difícil, mas quando a gente já pega um estudo que alguém fez, entende materiais e métodos e aplica da nossa forma, talvez em outro nicho, mas, né, eu acharia que ficaria mais fácil. Quais outras formas você acha que podemos abordar o assunto, sem ser os livros? Então, olha que legal essa pergunta. Eu já vou falar na live sobre isso. A primeira edição, ela não teve a letrinha em caixa alta. E aí as mães me disseram, Bianca, a gente precisava, na primeira série, eles só leem em caixa alta. A gente não tem, né, como... eles aprendem, então é mais legal que o livro fosse assim. Então a gente já foi, né, a gente ouvindo essas sugestões, a gente já conseguiu, assim, mudar algumas coisas da primeira para a segunda edição, que é a caixa alta, que permite, então, estimular a criança a pegar o livrinho e tentar ler, então, por ela mesma, e também algumas atividades que vieram no final, que eu vou falar para vocês, que seria uma dessas outras estratégias que o livrinho pode ofertar e que vocês podem buscar gratuitamente, inclusive no site da academia, tá? Mas eu não vou esquecer de falar, não. Qualquer coisa vocês me cobram no final. Então, só para eu falar aqui, ó, de Moraes 2014, no Ministério da Educação 2019, olha o que eles falam. Que a alfabetização ele é um processo amplo e global, todo mundo sabe. Então, por ela ser ampla e global, ela consegue inserir a saúde bucal, né? O nosso tema da aula. Então, ela com certeza infere, porque ela é uma aquisição de habilidade, de leitura, de interpretação, compreensão, crítica, produção de conhecimento. Só que antes, por exemplo, a gente tinha que falasse disso. A odontologia, a educação, né, em livro de literatura, em educação básica,
fazer com que uma criança que está lá numa habilidade de ler, de interpretar, de compreender, de criticar e de produzir conhecimento, ela seja acessada através de um material que antes não existia, né? Então, a gente consegue isso através dessa produção. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, algumas pessoas muito importantes para mim que abraçaram a ideia e que chancelaram o livro, ó. Então, a Maria Salete foi a professora, né? Eu sou formada há 19 anos, não existia nada online, né? O meu primeiro e-mail foi criado no último ano da faculdade, para vocês terem ideia. Nossas aulas eram de slides, e a Maria Salete foi a professora que eu estudei durante toda a minha faculdade, toda a minha especialização, e ver ela entrando em contato comigo, eu quase tive um treco. Quando eu vi no meu telefone Maria Salete tocando, quase que me atirei da sacada. Então, assim, é um anjo de pessoa, né? Um amor, vocês conhecem melhor do que todos, mas eu quero dizer que, né, uma humildade em pessoa, assim como a pessoa, né, que vem na outra ponta, né, que é o Imparato, que vocês também, todo mundo reconhece eles internacionalmente, mas assim, ó, não deixando, né, não tem como falar em mínima intervenção sem falar em prevenção, sem falar em condicionamento. Então, são professores maravilhosos que abraçaram a causa, o Borba de Araújo, o Politano também, né, que ele é super inserido nas redes, a gente precisa disso também, a gente precisa de pessoas que movimentem esse conhecimento, essa parte científica de uma forma leve, divertida. Então, eu tenho toda essa equipe que abraçou. Aqui estão eles, ó. Então, eles chancelaram, tem a Maria Salete, depois o Imparato, depois o Fernando Borba, depois o Gabriel. Então, estão todos aqui, né, na contracapa do livro, da segunda edição. E o artigo que foi produzido foi esse aqui, ó. Então, depois que eu testei, que eu criei ele, esse livro, então, essa pesquisa foi publicada na RGO, e ela teve esse título cumprido aqui, que eles aceitaram. E como que a Prof. Bianca fez, então? Então, a gente fazia assim, a gente mostrava, olha que delícia, a gente sem máscara, sem nada, conversando, né? Então, a gente mostrava a escala facial para a criança antes da consulta e ela apontava como que ela estava se sentindo, né? Digamos que a criança apontou essa. E aí, depois, a mãe, né, o responsável ia para uma sala separada, tinha acesso ao livro para contar a criança e ela retornava, então, na sala de espera e apontava novamente a escala facial de como ela tinha se sentido. Então, algumas pularam 2 casinhas, outras pularam 3, outras pularam só uma, umas estavam assim, ficaram assim, só uma que estava assim e continuou assim. E todas as que a gente pesquisou, né, que vai ter lá quem quiser buscar o artigo, dá para acessar ele gratuitamente, só uma que teve a resposta, nenhuma piorou. Eu estava com muito medo de acontecer essa piora. Por quê? Porque como a prof construiu o livro todo baseado em evidência, deixa eu virar um pouquinho agora para mim, eu achei muitas coisas lá que eu não gostaria de abordar num livro, como, por exemplo, a anestesia, o abridor de boca, que mais? O abridor de boca, o negócio de isolamento, o isolamento absoluto. Então, tinha várias coisas que eu não abordaria isso se eu escrevesse um livro sem uma evidência científica. Mas como o meu trabalho se propôs a colocar tudo que a literatura trazia como temeroso, então eu tive que colocar tudo no livro e criar uma historinha para tentar aproximar essas crianças disso. E aí eu tinha medo que ao invés de prepará-las de uma maneira boa, fosse assustar, por mais que eu estivesse cuidando da maneira de contar, que os personagens estivessem tranquilos, eu tinha muito receio. Mas, graças a Deus, deu certo. Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês de algumas partes do livro que dizem assim, ó. Então, a história são de 2 irmãos, que a mãe, na noite anterior deles irem do dentista, conta que eles vão, mas eles não sabem o que é. Aí um deles sonha com uma fada e a fada leva eles até o consultório. Por que a prof escolheu a fada? Porque a fada é o personagem que liga o real ao sonho, né? Então, eu queria que fosse uma coisa real, mas que ao mesmo tempo fosse ao sonho. Tudo vai ter lá na dissertação descrito por que foi selecionado, né? Tal personagem, de qual forma, mas enfim. Aqui, então, o que a prof achou nos artigos? A prof achou que eles tinham medo da sala ser muito pequena e que tinha um cheirinho diferente, e que alguns traziam medo do cheiro. Então, eu coloquei assim: os irmãos aceitaram o convite, num passe de mágica estava uma sala pequena com um cheirinho diferente.
Outro artigo que eu achei foi que vários, né, que eram tipos, muitos materiais diferentes que encontravam lá, né, muita coisa desconhecida. Daí eu coloquei vários tipos de materiais e instrumentos desconhecidos. Aí tinha da cadeira odontológica, das roupas brancas, né? Então, só nessa página aqui, eu coloquei várias coisas que os artigos traziam como temerosos. O espaço restrito, seus objetos desconhecidos, como eu citei, então foi falado por Guedes em 87, pela Clachoyan em 2002 e pelo Mastrantônio em 2010, tá? Outra coisa que tinha lá era vou mostrar aqui para vocês, ó, é da luzinha, né, do refletor, aqui os irmãos não sabem, então, e aí tinha lá, uma coisa muito legal daí, das luvas, das toucas, né? Uma coisa que eu achei no artigo é que as crianças tinham medo de não poder se mexer na cadeira. Nunca imaginei que as crianças tinham medo de sentar lá e não poder se mexer. Aí eu coloquei assim, P deitou na cadeira e perguntou, posso falar ou me movimentar um pouquinho enquanto estiver deitada aqui? É claro que sim. Os dentistas vão dar um espelho para você ver o que acontece. Será como se assistisse a um desenho na TV, disse a fada. Então, o que é isso aqui, o espelho? É a distração. Lembra das técnicas de distração que vocês viram, que é o espelhinho? Então, aqui já fala, né, que ele vai poder se mexer, que ele vai ter um espelho para se ver. Então, porque dá muita... Pensem em vocês, né? É muito estranho alguém estar mexendo em você e você não está sabendo o que estão fazendo. Então, essa aqui também é um jeitinho de preparar. A criança aqui sentadinha é uma modelagem. Que mais? A cadeira subia, descia e deitava, parecendo um brinquedo. Então, associando, né, aquele subir, descer e deitar com algo que seja positivo. Elas têm muito receio dessa cadeira. E aí vem lá o espelho, a pinça, a sonda e a seringa, que essas eram óbvias, né? E aí os sugadores, a prof colocou, mas tinham muito medo do barulho, que a gente já vai falar sobre isso. A carpule, né, que a gente teve que colocar, então coloquei assim, ó, o abridor de boca. Peu viu com atenção o barulho que ele fazia, abrindo um bocão. Olhem, mais uma novidade, são as canetas metálicas de alta e baixa rotação, apontou a fada. Na ponta delas encaixamos uma broquinha de metal ou uma mini escovinha. E aí, quando vira para esse ladinho, olha aqui, ó, aparece a broquinha, a caneta. Então, são instrumentos que quando ela chega lá, e até inclusive o lençol de borracha a prof teve que colocar, ó. E aí, no final, tinha também uns artigos que diziam que eles tinham medo de... Aí eu coloco assim, ó, o lençol de borracha se transforma em uma máscara linda e cheirosa. Eu coloco um grampo no dentinho parecido com um anel. Então, assim, ó, pode ser que eles não façam tudo isso? Pode, mas se precisar, o livro já está preparando para tudo. Olha sobre a carpule, ó. Os dentistas pegaram a carpule e pingaram algumas gotinhas na boca de Bruno, fazendo seus dentinhos dormirem. Pei e a fada olhavam tudo e descobriram que o abridor de boca era como um travesseiro para a dente descansar e que serviam apenas para mexer no lençol de borracha. Então, assim, fala da gotinha que vai pingar, e aqui dá um tchau, né? Foi tudo bem. E aí tinha alguns artigos que traziam que eles tinham medo de ir no dentista e perder os dentes e sair banguelas. Aí eu tive que colocar, então, que eles deram um grande sorriso, né? Colocar todos os dentinhos na boca, parece uma bobagem isso. Mas o livro passou por uma psicopedagoga, por uma psicóloga. E assim, ó, é do mesmo jeito que ele é malvado favorito, coloca lá aquela sonda no bolso e passa uma impressão ruim, a criança lê aqui que deu um grande sorriso e tá todos os dentinhos na boca da criança, automaticamente é algo que eles pegam como desconstruindo aquela ideia que eles vão sair banguelas. Então tem várias coisinhas que com o estudo a gente consegue colocar, né? E aí o que eu gosto muito é essa parte aqui das recomendações aos responsáveis, que a gente precisa, então, que os responsáveis saibam, né? Que a gente não que ele evite desenhos animados, como a prof falou, jamais relacionar o dentista, consulta, algum procedimento dental com castigo, punição ou ameaça. A gente sabe que eles fazem isso. Então, ele precisa também dessa orientação. Os profs, né, tendo também um livro assim, tem pais que leram, que dizem para mim assim, tu sabe que até eu fiquei menos assustada com o dentista depois que eu li o livro várias vezes para o meu filho, porque é essa a intenção, né? E aí vocês perguntam, a prof falou do Caps Lock, né, para vocês. Tem algumas atividades aqui que são para os maiorzinhos, que a gente fala até da onomatopeia, porque a gente precisava colocar os sons, tá? E aí tem esse QR Code que eu quero mostrar para vocês.
Os sons era algo que os artigos traziam como algo temeroso. Como eu me propus a colocar tudo que era temeroso, eu precisava colocar os sons. Mas como colocar os sons num livro? A editora me sugeriu de fazer um QR Code. Então, as pessoas que compram o livro têm acesso pelo QR Code, mas vocês também podem passar para os pacientes de vocês, caso vocês achem necessário. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Vocês vão lá no YouTube. Deixa eu finalizar aqui. E aí vocês colocam viagem ao consultório do dentista. E aí aqui, esse é quando vocês colocam o QR Code, tá? Quando vocês colocam para fotografar o QR Code, vem direto para o YouTube. Agora, se você não tem o livro, você pode vir por aqui. Então vai ser assim, ó. Buscarei alguns sons que você poderá escutar durante a consulta. Vamos começar com o sugador, que serve para puxar as bactérias escondidas atrás dos dentes. O barulho que ele faz é esse. Agora, vamos para as canetas metálicas. Elas fazem um barulho para tirar a bactéria da cárie. E quando funcionam, causam cócegas aos dentes. O barulho que elas fazem é assim. Alta. Ó, notem que o bonequinho tá sorrindo. Temos a seringa tríplice, que joga água e ar dentro da boca, deixando ela bem limpa. Esse é o barulho dela. Obrigado e ótima consulta. Então, assim, ó, eu nunca imaginei que a seringa tríplice, ela tinha... Onde é que eu vou abaixar agora esse aqui? Eu nunca imaginei que a seringa tríplice era algo que tinha... Ui, deixa eu fechar aqui. Que era algo que tinha medo o barulho. Eu sempre achei que era algo que eles tinham, assim, do ar e do vento, né, na boquinha, mas nunca do barulho. Então, eu achei três instrumentos que eles tinham medo do barulho, que era a seringa tríplice, que para mim foi uma novidade do barulho, o sugador, que eu sabia, e a caneta, lógico, a gente sabe, né? Então, o que a gente faz? A gente tem a opção de mostrar esses barulhos antes para a criança, e para minha surpresa, essa situação do barulho ajudou muito a pacientes autistas. Inclusive, vocês devem conhecer o dentista que é o super dentista, que ele trabalha bastante com autistas. Ele falou numa live dele do nosso livro, ele está dando vários cursos agora sobre atendimento do autismo, e ele está relatando, né, citando o nosso livro nos cursos dele. Eu também tenho que agradecer muito a ele, porque as mães dos autistas, mais do que qualquer outros responsáveis de qualquer outra criança, precisam antecipar essas situações. O autista gosta muito de etapas e de saber o que vai acontecer. Então, nós estamos conseguindo, através do livro, dizer para eles as etapas do que vai acontecer, como que acontece, o barulho que vai escutar. Algumas mães me relatam que usam o protetor auricular no ouvidinho para ele ter um primeiro contato em casa, mesmo com o YouTube, para ser uma coisa mais baixinha. Depois, aos pouquinhos, vão tirando o protetor auricular, que eles têm hipersensibilidade ao som. E aí, depois, vão conseguindo ter esse contato. E aí, quando chega lá, não é a primeira vez que eles estão ouvindo, não há uma coisa agressiva, eles já sabem para que serve, né? Porque o livrinho explicou. Tem uma mãe, tem uma fono que me relatou isso, que indicou para uma mãe, tinha um paciente que tinha problema de fala, mas precisava melhorar os dentes para conseguir o T, o D, o N, a gente precisa, né? Dos dentinhos bem formados. Só que a criança, paralisia e tal, não queria entrar no consultório de jeito nenhum. E aí a mãe falou que lendo, né, a fono me relatou que conhecia meu trabalho, tinha no consultório, mostrou para ela, mas ela acabou adquirindo. E a mãe leu várias coisas, e assim, foi uma vitória. A criança se permitiu entrar naquele espaço, ela se permitiu, né, ter, assim, um preparo de funcionamento para essas crianças, elas precisam ser maior, mais longo. E aí vocês às vezes pensa a dificuldade de uma mãe levar essa criança para uma consulta. Se já é difícil qualquer mãe sair de casa com uma criança, vocês imaginam uma mãe com uma
uma criança especial, né? Às vezes chove, é guarda-chuva, é estacionamento, é dificuldade de entender, assim, é tudo mais minucioso. E aí você chega lá e a criança, né, se negar a sentar. É normal? É normal. Só que se eu puder, como profissional, dizer, mãe, tem isso para você tentar, tem isso para você preparar, tem isso para ajudar, perfeito, né? Então, assim, a gente quer dar essas opções para vocês, como várias outras, como assim, olha, mãe, você tem vocês precisam, né, alguma coisa especial, você tem um dente hipoplásico, nesse caso você precisa, né, seria legal proteger dessa forma. Olha, você tem maior dificuldade em condicionamento, então eu posso, né, te ofertar, te sugerir isso, assim como a gente sugere um Periogard, um anti-inflamatório, uma coisa específica para um outro problema, né? Então, ver isso como um problema que adoece, né, que acomete a nossa população. Então, aqui a prof já passou para vocês isso também. Aqui eu vou mostrar para vocês, então, um pouquinho desses pacientes especiais, né? Então, às vezes são atendidos nas cadeiras de roda, às vezes, então, assim, né, com a ajuda dos pais, mas se de alguma forma essa criança já tivesse preparado em casa, através de uma leitura, né, teve uma colega, né, uma aluna que perguntou, mas a gente, às vezes, a criança não sabe ler, né, às vezes pode ter esse preparo pela leitura dos pais, mas a gente já vai falar de outras coisas que ela pode fazer. Então, aqui foi uma aula que a prof deu para os profissionais da PAI. Foi muito legal, a coordenadora da PAI me procurou para eu capacitar esses professores, olha, foi uma ação conjunta, então às 8 horas teve uma aula palestra para os funcionários e para a diretoria, então ela teve a preocupação de capacitar os professores para depois elas fazerem uma ação com as próprias famílias, porque se a gente vai quadrangular, como a gente falou antes, a gente precisa que alguém dê o compasso, assim, que dê o passo certo para elas continuarem. Aí aqui a prof vai falar sobre as atividades que a gente conversou antes. Então, uma vez não vinha essa parte aqui da onomatopeia, né, que a gente pode fazer o ou zzz, né, e aqui também criar um barulhinho, uma onomatopeia para tríplice, que é brincar com isso. Mas uma coisa que a gente pode fazer com as crianças e que está relacionado também a essa parte dos nossos instrumentos, né? Tirar um pouquinho daquela coisa que a prof falou de dieta e de alimentação, é que o livrinho coloca aqui, então, a questão de vamos contar e colar, né? Então, eles sugerem aqui a tesoura, uma bandejinha de isopor, a cola, e aí eles dão a boquinha ali para você fazer no livrinho, né? Como a gente viu aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui pelo livrinho. Aqui, ó. Então, vem uma boquinha pra gente, aqui como é para ser, né? E aqui para você colar. E aqui é o jeitinho que você pode fazer atividade. Então, numa sala de aula que a gente conversou assim, como é que vai... Será que a educação em saúde não deveria ser obrigatória? Então, tanto ela que a gente pode colocar ela... Hoje as disciplinas, elas são integradas. Então, a criança não tem mais ciências, matemática, história. Elas aprendem tudo no mesmo momento. Então, olha a atividade que a gente criou para o Marista, que teve essa aula online. Que já veio do livrinho, mas eu repassei para os colégios, para o colégio. Então, aqui, eles trabalharam os números na matemática, eles trabalharam a ciência, que era a parte da boca, né, da saliva, do que tinha na boquinha, a língua, e aí eles estudaram as proporções e os tamanhos, porque assim, ó, eles deram para cada criança recortar e colar. Aí eles viram assim, ó, por que aqui tem menos recortes do que aqui? Né? Aí eles estudaram proporção, ó. Aqui a criança recortou mais largo e aqui a criança já cortou mais pequenininho. Então elas já estudaram, né, os numerais, a proporção, o tamanho. Aí, claro, a atividade a coordenação motora fina, que é a educação artística, né? Então, que é a colagem, o recorte das tiras de isopor, a pintura. Então, aqui foi o sugador e aqui foi a anestesia. E aí, o português, ó, que eles trabalhavam, trabalhar a criança a escrever a letrinha, né, de um dos instrumentos. Então, por que não trabalhar os instrumentais? Então, o que eu passei para a professora? Esses aqui são os trabalhinhos que foram me dados, né? E aí, aqui escolheu, então, a seringa, anestesia, né? E aqui o sugador. Mas poderia ter escolhido várias outras. Aí, o que a gente criou?
junto com a academia? A gente criou desenhos das principais situações relatadas como geradoras do medo e da ansiedade. Então, tem esse desenho aqui, que no caso a atividade pedia para recortar o instrumento do dentista, né? Mas o desenho era da anestesia, depois as crianças copiavam a letrinha, né? Tinha da cadeira, então quem fez para mim foi um acadêmico, foi um aluno. Em troca do curso, a prof ofertou o curso para ele desenhou para mim, ó, a criança resbalando, como a gente sugere no livro, como um escorregador do parque. Aqui a sonda, que as crianças normalmente têm medo da pontinha, então a gente pôs aqui o dedão namorando ela, né, para ser uma coisa que não tem, né, uma agressividade, que é um limpar, um cuidar. A gente pôs aqui da broca, né, então aqui o dentinho dando risada e o narizinho da broca junto com a caneta de alta rotação. Esses desenhos aqui, quem compra o curso, ele vem, tá, gente? Então, ele está sendo ofertado por enquanto para quem compra o curso. E aí aqui a gente colocou, então, a touca, máscara e o jaleco, como as EPIs. Então, aqui a gente colocou o bichinho e o dente protegido pela EPI do dentista. O refletor, que também é uma coisa que sugeriram como algo que sentiam medo. Aí a seringa tríplice, que joga o ventinho, né, o cabelinho do dentinho balançando, e o sugador, né? Daí a gente relata assim, isso aqui é a piscininha, é a boca do teu filho. Aqui, pode falar. Oi, professora, perdão. Tem uma pergunta aqui no chat que eu acho que ficou para trás. Na verdade, perguntaram que boa parte das crianças só vão ao dentista quando estão com dor de dente ou algo bem grave, e que às vezes isso acaba gerando um trauma. E o que você acha? Se a alfabetização seria uma via para desmistificar essa imagem ruim? Eu tenho certeza. O trabalho do professor Francisco e da Fernanda vai comprovar isso. Se Deus quiser, vai virar um projeto de saúde nacional, porque é como a prof começou a live de vocês falando, a USP ela é referência nacional para tudo que a gente vê assim hoje colocado como uma conduta, né, a se seguir pelo SUS e colégios públicos, muitas coisas partem, né, da faculdade de vocês, e eu não tenho dúvida, porque as crianças elas não vão porque os pais não levam, e os pais não levam ou porque eles têm uma história ruim, e às vezes até para defender a criança eles não levam, né? Porque eles não gostam, então eles também, não querendo isso para o filho, eles estão causando uma coisa ruim ao filho. Ou pode ser que o pai até queira, mas que a criança não tenha esse interesse por ter algum medo subjetivo ou até objetivo, como a gente conversou também na live. Então, precisa ser feito um trabalho, não só de prevenção, de oferta de flúor e de orientação de escovação, precisa ser feito um trabalho psicológico, precisa ser feito um trabalho. As próprias professoras falam para mim, nossa, Bianca, eu sou assim, né? Então, assim, que bom eu ter que me preparar como professora para tentar mudar um aluno. E é um trabalho de formiguinha, né? A gente não vai conseguir de uma maneira fácil. Como mudar o estereótipo do dentista nunca foi fácil, né? A gente, infelizmente, carrega a história que a gente tem, né, dos barbeiros, e nossa origem lá, da nossa cadeira, a gente carrega isso. E a gente tenta, aos pouquinhos, desmistificar isso, mas a gente sabe que não é fácil. Mas se a gente não fizer a nossa parte, também a gente não vai poder dizer que tentou fazer o melhor para a nossa profissão. Então, eu vejo que é um bom caminho e ele pode começar, eu tenho certeza que vários de vocês vão acabar indo para instituições públicas e privadas, e que vão distribuir esse conhecimento para outros profissionais que estão, né, nessa mesma área e que desconhecem essa maneira de fazer saúde bucal, né, alfabetização em saúde bucal. O professor Francisco elogiou seu trabalho, disse que contribui muito para a odontopediatria. Querido, obrigada, professor Francisco. Você que assim, colocou assim, a tua estrelinha aqui para brilhar no meu caminho, né? Eu estava caminhando assim de lanterna, e aí tu veio com aquela estrela guia assim, me colocou num caminho muito lindo, me oportunizou dividir esse conhecimento com os seus alunos, e quanto mais pessoas a gente vai falando,
mais oportunidades a gente vai criando para as pessoas sugerirem isso e ficarem atentos. Mas, assim, eu tenho certeza, porque criança é um ser tão bonzinho, gente, que se eles não quiserem, mas, assim, um professor ou alguém trilhar isso, plantar essa sementinha neles, eu tenho certeza que eles se dão a oportunidade. Quando eles chegam no consultório, eles se permitem, né? Então, por que anterior a nós eles não vão? Eles são uma coisa mais querida. Adulto que é teimoso. Hoje a gente fica... Por isso que está dizendo ali que a gente tem que criar essas sementinhas em crianças e adolescentes, porque depois de adulto que é difícil de mudar os hábitos. Criança é ótimo. Gente, mas então, só para finalizar, não sei se eu tenho algum tempinho ainda. Professora, você que sabe. Se quiser falar mais alguma coisinha, pode ficar à vontade. Então, eu só vou finalizar, só para não acabar na metade das sugestões que eu ia dar, né? Então, aqui foi a live Desculpa, o trabalho que está vindo agora remotamente, né? Então, aqui eles escreveram assim, ó, ciências, português, e escreveram, olha, colocar a mãozinha da tríplice. Gente, eles fizeram, assim, contação de história. Eu falei assim, gente, não consigo acreditar, que coisa mais linda isso tá nos colégios, né? E tu vê que as pessoas, hoje em dia, elas querem elas estão abertas a coisas novas também. Então, a prof falou para você daquele trabalhinho ali do recorte e cola. Então, quem quiser, na Academia da Odontologia, vai estar lá todos os passo a passos, ó, uma utilização do livro como uma atividade lúdica em escolas. Então, vai ter o passo a passo, então, de contar o livrinho, daí depois dar os papéis para recortar, e é só baixar lá. Aí o curso a prof aproveitou agora para falar do curso que vai ser sorteado, né? A aula que a gente fez hoje, ela aborda praticamente sobre o livro, sobre essa estratégia. O curso já é mais sobre o manejo, ele fala de todas aquelas técnicas convencionais também, de como vocês podem ter um maior resultado no consultório. E aí, outra coisa que a prof mostrou, que está junto com aquele trabalhinho de recortar, então, é essas figuras, mas eu quero dizer que não foi invenção minha, tá? Os desenhos, sim, a prof que sugeriu, o aluno que fez. Mas Maruyama e Koyasu, em 88, que sugeriram desenhos odontológicos para preparar a criança para consulta. Então, em vez da gente dar para a criança uma mini para pintar, sei lá, um super-herói, sabe? Por que a gente não sugere, então, colocar um instrumento, alguma coisa que é temeroso para ela ter uma aproximação? Já que sugere, né, já que o desenho prepara para consulta, por que eu não, né, em vez de eu colocar só um dentinho lá para pintar, por que eu não coloco um instrumental? Por que eu não coloco algo que é temeroso? Então, vocês podem criar o de vocês, ou também alguém, né, fazer o curso na academia, depois repassar o material para o grupo, tá? Não tem problema nenhum. O importante é só vocês para responder a pergunta, né, da aluna que me perguntou, assim, a criança ainda não sabe ler, né? Tem um livrinho, que outra estratégia eu tenho? Então, eu tenho a estratégia do recorte, da pintura, né? De desenhos relacionados a isso, como a prof. Mu falou. E a última coisa seria, então, os brinquedos, né? Voltados à nossa área. Então, se a gente tiver, agora está tudo proibido também, a gente está evitando até de ter lápis, de colorir na recepção, mas a gente pode dar para a criança levar para casa, ou enquanto a gente está conversando com os pais, né, sobre o plano de tratamento, a gente dá para a criança também ir pintando enquanto a gente conversa. Mas, enfim, esse aqui é o Bruno e o Pedro, né, brincando, então, com essa questão dessa maquininha. Tem alguns joguinhos que trazem até a broquinha, né, com o barulho semelhante para... Aí a gente põe o dedo, né, para mostrar que lá também vai ser assim. Mas o que eu ia mostrar para vocês é que a gente pode até ter algumas EPIs lá na nossa sala de espera, né, para brincar. Então a gente pode colocar lá uma touquinha no Minion, o óculos do Minion também não deixa de ser um EPI nosso, né? Algum outro bichinho, né, que não seja de pelúcia, talvez eu tinha um dinossaurozinho, mas as crianças levaram. Mas, assim, né, tem muito esse receio das EPIs, então ter alguma coisa vestindo a máscarazinha, a touca, a luva ali. Então, essa seria uma terceira estratégia para essa alfabetização em saúde. Então, às vezes, o colégio tem lá, né, uma área para fazer sobre as profissões ou alguma coisa assim, ou até vocês sugerirem, se vocês um dia forem trabalhar
numa unidade de saúde, alguma coisa assim, ter um cantinho das profissões, né? Onde a gente pudesse deixar lá alguma coisa sobre a enfermeira, sobre, claro que isso tudo pensado, né? Sobre dentista, e a gente ter esses olhares, assim, mais humanizados para uma situação que vai repercutir positivamente em todas as outras questões que a gente... Eu vejo os alunos, eles já querem, né? Eles querem fazer, né? A gente entra na faculdade e quer manual, quer fazer. E aí a gente vê que depois não adianta muito se fazer se a parte psicológica e humanizada não foi trabalhada. Mas, enfim, o que eu tinha para passar para vocês era isso, né? Eu termino, então, com o Almeida e colaboradores em 2019, que também foi do trabalho do professor Francisco da Fernanda que eu tirei. Eles dizem assim... o trabalho diz que no Brasil as evidências indicam que existe um baixo alfabetismo em saúde. Então, assim, ó, estamos baixo nisso, embora exista, é baixo. Possivelmente devido a uma comunicação profissional paciente deficiente, ou até mesmo, então, esse problema que a gente tem de nos inserir na parte pedagógica, né, com os profissionais da parte dos profissionais do colégio, dos professores. O que pode gerar, então, a baixa adesão e a insatisfação, né, que a gente busca tanto nos nossos resultados, né, nacionais isso, e a gente está focando, quem sabe, numa situação errada. E por isso que agora esses estudos que vêm para mostrar, então, que um problema de saúde ele pode ser tratado com uma questão educacional, ele talvez venha reverter esse quadro de resultados negativos. Eu vou deixar para vocês aqui meu telefone, tá? É 49 de Santa Catarina, 984060808. Nosso Insta tem todas as atividades que eu passei para vocês aqui também, com alguns retornos de quem gostou. Bianca e Celso Mouro Odonto. O Celso é meu esposo, ele é professor universitário também, mas é da área de ortodontia, ortopedia. E o meu e-mail. Quero agradecer, pedir desculpa por ter ultrapassado o tempo e deixar vocês à vontade agora para questionarem, para falarem o que precisarem para mim, tá bom? Imagina, professora, que isso. A gente está encantada com tudo que você trouxe para a gente hoje, todos esses dispositivos, várias formas de abordar as crianças, né, na saúde bucal. Foi incrível. E eu gostaria de agradecer, em nome de toda a Liga, sua presença, sua disponibilidade e, mais do que tudo, por todo o conhecimento que foi passado para a gente. Com certeza isso vai ser de grande valia para toda a nossa carreira. Ai, obrigada. Contem sempre comigo e eu espero contar com vocês também. Com certeza, pode ter certeza. Então, Bom, tá. eu queria dar um último recado a quem está assistindo. Pessoal, não se esqueçam de preencher o formulário do certificado até o final da palestra e também de seguir as regrinhas para concorrer ao sorteio. O sorteio, então, vai ser postado depois do fim da palestra, lá no nosso Stories, todo o resultado com os ganhadores. Boa sorte a todos. E, pessoal, boa noite e muito obrigada por toda a atenção e por estarem aqui conosco hoje. Ai, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Onde é que eu acesso as perguntas, essas coisinhas? Eu não sei onde achar aqui. Você está pelo celular? Porque se eu desligar, eu vou perder tudo. Tem uns 3 pontinhos. Tem. Aqui do lado. Clica nesses 3 pontinhos. Aí tem mensagens na chamada. Foi? Só um pouquinho. Ah, tá. Vi. Ai, que legal! Agora vi todo mundo. Gente, a nona aqui não é fácil, viu? Desculpa! Gente, quanta coisa. Será que eu não deixei de responder nada? Não, professora, pode ficar tranquila, né? que a gente ficou. Ai, gente, tudo então certo. tá bom. Olha, quando vocês tiverem a oportunidade de vir para Chapecó, agora vai fazer aniversário do acidente do avião, vocês lembram, né? Nossa, lembro. A cidade começa assim, quando chega o mês de final de outubro e novembro, todo mundo começa a ficar meio chororô. Uhum. Mas, enfim, quando vocês vierem para cá, por favor, venham aqui falar comigo, me conhecer, é a maior honra. Tô fazendo obrigada, print aqui, tá? Por isso que eu tô assim com a cabeça. Tá bom. Ai, gente, então tá bom. Uma boa noite, uma boa semana para vocês. Feliz Dia da Criança atrasado. Boa semana, professora. Muito obrigada de novo.
Obrigada. Beijão. Tchau, tchau.